Opa, aqui é o Érico e nesse episódio eu vou falar de um conceito que é um dos mais importantes em qualquer campanha de marketing digital que você for fazer para sua empresa, seja a sua empresa uma empresa física ou uma empresa online. E as chances são que toda vez que alguém chega para mim, Érico, essa campanha não funcionou, eu investi tanto, esse tanto não voltou, ou enfim, não está funcionando, o que olha? Esse é a coisa número 1 que eu olho na campanha. E na maioria das vezes esse cara omite esse passo que eu vou ensinar para você aqui, ou ele subestima esse passo. Aconteceu há 2 semanas atrás, um grande empreendedor tinha feito um lançamento e esse lançamento não tinha ido tão bem quanto ele gostaria e ele botou os resultados ali no Mastermind. Que eu tava, enfim, tem um grupo de WhatsApp, as pessoas unanimamente, existe essa palavra? Unanimamente, vamos lá. A maioria das pessoas, vamos lá. Unanimamente, todo mundo falou, opa, eu acho que você atraiu o cliente errado para aquela campanha. Você estava esperando um cara A e resolveu atrair um cara B e é por isso que não funcionou. O que chama isso? O cliente ideal. No jargão do marketing digital é chamado de avatar. Talvez se você conversar com as pessoas no mundo underground do marketing digital, eles vão definir, Érico, você precisa, ou fulano, você precisa definir o seu avatar. O que é um avatar? Avatar é a descrição de um cliente hipotético, típico, ideal para o seu negócio. Qual o cliente, o típico cliente que você quer atrair? E por que isso é importante? Primeiro, vamos lá. Como é que se define isso? Primeiro você vai descrever o seu cliente ideal de acordo com 2 coisas. Dados demográficos. Seu cliente ideal é homem ou é mulher? Qual é a idade típica do seu cliente ideal? Será que ele tem, 35 anos? Será que ele tem 40 anos? Ou será que ele tem 18 anos? Né? E outra coisa, você vai saber, será que é brasileiro? Será que não é? Então, assim, características típicas e demográficas desse cara. Mas o mais importante vai ser o segundo quesito. Você vai procurar definir as características comportamentais desse cara. Como assim? Tipo. Quais são os sonhos desse cara? Quais são as aspirações que ele tem? Quais são os problemas que ele tem? E quais são os preconceitos que o seu cliente ideal tem? Érico, mas o meu cliente ideal tem preconceito? Sim. Preconceitos vêm de pré-conceito, inclusive, claro que vem de preconceito, um conceito prévio, conceitos e crenças que ele já tem na cabeça. E por que é importante a gente definir isso hipoteticamente? Porque, Érico, eu quero vender para qualquer um que comprar o meu produto, eu quero vender, e eu entendo que você não quer necessariamente, muita gente evita, inclusive quase bateu, hein? Sobreviveu. Então, muita gente evita de falar do seu cliente ideal, de definir o seu cliente ideal com medo de estar, vamos dizer assim, deixando outros tipos de cliente para trás. Você deve falar, se ele comprar meu produto, não quero saber se ele é homem ou mulher, se é uma pessoa de 40 anos ou de 15 anos. Eu entendo isso. O problema é que, na maioria das vezes, eu falei num vídeo passado que existem 3 tipos de cliente, inclusive o vídeo passado está ou aqui, ou na descrição desse episódio. Existem 3 tipos de cliente. Um dos tipos de cliente, que é o cliente que na maioria das vezes as pessoas se referem, é um cara que precisa do seu produto e está procurando por ele. Para esse cara, você não precisa definir nada, você não precisa conversar, o cara já precisa do produto e está procurando. Na maioria das vezes está desesperado, ou ele, precisa de uma aula de inglês, já está desesperado por uma aula de inglês, porque alguma coisa louca vai acontecer e você não precisa nem conversar, você precisa botar uma escola no preço certo para ele, que ele vai comprar. Na maioria das vezes não é o marketing que a gente faz. Por quê? Existem outros tipos de cliente. Ou o cara que precisa estar procrastinando, falo isso naquele vídeo também, ele precisa falar inglês, mas enfim, não está indo na escola. Ou principalmente aquele cara que precisa, ele precisa, mas não sabe que precisa. E na maioria das vezes são esses caras que precisam e procrastinam. Ou o cara que precisa e não sabe que precisa, que estão em maior quantidade. Para esses caras não basta você simplesmente botar o produto na cara dele, porque às vezes ele nem sabe que precisa. Então você precisa influenciar ele, você precisa conversar com ele. E quando você está influenciando uma pessoa a dizer sim para o seu produto, você tem que entender quais são os sonhos, problemas e preconceitos que ele tem. Deixa eu te dar um exemplo. Se você entender isso, fica muito mais fácil de influenciar. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor na aula de inglês.
típico, o WhatsApp, né, do Flávio Augusto, ou fundada pelo Flávio Augusto, focava em adultos. O avatar dele era adultos, necessariamente, não crianças. E a maioria das escolas focavam seu marketing nas pessoas, ou ensinavam, vamos dizer assim, inglês do jeito que as pessoas ensinavam para crianças. Eu, por exemplo, fiz uma escola de inglês, chama ainda Casa Thomas Jefferson. Demorou, sei lá, 8 anos estudando aquilo. Só que um adulto tem problemas diferentes, que ele não tem mais 8 anos na cabeça dele para estudar inglês, para estudar gramática. Então ele precisa de uma coisa curta. Então você vender um curso de inglês para um adulto, sabendo que aquele é o seu tipo de avatar, se você sabe que o problema dele é tempo, que ele não tem tempo, que ele simplesmente quer aprender o suficiente para, sei lá, ganhar uma promoção ou viajar, você tem como argumentar muito mais eficiente que se você estiver argumentando para todo mundo. E é por isso que, discutivelmente, né, entre outras coisas, essa proposta do WhatsApp fez tanto sucesso, assim, além do um comercial muito forte, eles sabiam que era um avatar e eles focaram no avatar. Então, vou dar um exemplo da fórmula de lançamento. Na fórmula de lançamento a gente tem 6 avatares. Quantos? 6 Eu falo com pessoas diferentes. Quais são os 6 avatares da fórmula de lançamento? O primeiro avatar é aquele cara que está começando um negócio, que quer começar um negócio do absoluto zero. O segundo é um cara que já tem um negócio online e quer lançar outros produtos ou quer vender mais. O terceiro avatar é um cara que é um profissional liberal, ele trabalha de 1 a 1. Eu estou indo muito rápido, só para vocês entenderem que o cara que trabalha 1 a 1 ali, que quer simplesmente mais clientes, o coach, o terapeuta, não necessariamente alguém que quer começar um negócio online do absoluto zero. Se eu falar, olha que louco, se eu falar algumas coisas, por exemplo, se você está me assistindo e quer começar um negócio do absoluto zero, as chances são que você não acordou hoje e falou assim, o que é avatar? Olha que interessante. Você está preocupado com outras coisas. Apesar da fórmula de lançamento, vamos dizer assim, ajudar esses 6 tipos de avatar, por exemplo, o cara que começa do zero ou o cara que já tem um negócio, a comunicação para ser efetiva na venda, ela tem que ser diferente. Porque um cara que está começando do zero tem problemas diferentes do que um cara que já tem um negócio. Então é o seguinte, se você delimitar o seu avatar, se você souber para quem você está falando, a sua chance de ter sucesso no marketing digital é muito maior, porque você vai atrair a pessoa certa e vai afastar a pessoa que você naquele momento não vai ajudar ou não está focado em ajudar. Então é muito importante. E se toda vez que a sua campanha não deu certo, é nessa pergunta que você deve... essa pergunta que você deve se fazer. Será que eu atraí a pessoa certa? Será que eu defini isso? Será que eu não pulei esse passo? Será que eu não errei aí? E o fato é o seguinte, tem 2 métodos para você definir o seu avatar. O primeiro método é um método fixo. Basicamente, você define o seu avatar, o tipo de pessoa que você quer atingir, se é homem ou mulher, enfim, os dados demográficos, os dados comportamentais, sonhos, aspirações, preconceitos. Inclusive, eu acho que eu devia até fazer um outro vídeo só sobre como definir os preconceitos do seu avatar, para você usar isso no seu marketing. Mas, enfim, você define isso e simplesmente você se fixa nisso e não aceita nenhum tipo, tenta repudiar qualquer outro tipo de cliente que saia daquele avatar. Então você define, por exemplo, que você quer ajudar mulheres. E você, enfim, chegou um homem lá, você faz alguma coisa para, enfim, afastar aquele cara. Como? Sei lá, bota o seu site rosa, por exemplo. Então isso vai acontecer. E o que acontece? Porque não que site rosa, vamos dizer assim, tende a afastar o homem, porque ele se sente que é uma mensagem que aquilo é só para mulher. Potencialmente, tá? Tem alguns sites rosas que não, mas enfim. Agora, a grande sacada é o seguinte, você se fixa e você fala que é aquilo. Então, se o cara chega lá e não é o seu avatar, ele se sente afastado. E o outro processo é um processo de definição de avatar interativo. O que é um processo de interação o que é um processo de definição de avatar interativo? O processo de definição de avatar interativo é aquele processo que você, vamos dizer, faz uma imagem inicial daquela pessoa que você quer atrair. Você coloca aquela imagem, você atrai um monte de gente, aí você checa se aquela imagem, se aquele tipo de avatar está sendo atraído pela sua imagem e de acordo com o que você vê, você revisita e você pode mudar o seu avatar. Aconteceu em 2 casos. Eu adoro usar o processo interativo e aconteceu em 2 casos. Vamos lá. No Fórmula de Lançamento. Quando eu fui lançar o Fórmula de Lançamento, eu acreditava que uma das aspirações do meu avatar era ter a liberdade de viver onde quisesse e viajar o mundo. De alguma forma ou de outra, né? Se você me acompanha, eu estava viajando o mundo e na minha cabeça falei, nossa, todo mundo vai querer viajar o mundo. Então quando eu comecei a colocar a mensagem da fórmula, eu comecei a descobrir que nem todo mundo
queria viajar ao mundo e, quiçá, olha que interessante, a maioria das pessoas não queriam viajar ao mundo. Se você tirasse uma maioria estatística das pessoas, você ia ver que as pessoas queriam ficar na casa delas. Talvez elas não queriam ter que ir para o trabalho, talvez elas queriam, sei lá, morar no interior ou morar na praia, mas elas não necessariamente queriam viajar ao mundo. Inclusive, elas repudiavam. Muitas vezes, meu Deus, Érico, coitado de você, você não tem casa, não. Então, o que aconteceu? Foi um processo interativo. Eu tive uma ideia inicial do tipo de avatar que eu queria atrair e joguei no mercado, procurei atrair alguns deles, mas eu descobri que a maioria das pessoas, elas queriam mais tempo com a família delas. Elas queriam, sei lá, fundar um negócio para ter mais tempo, para ter liberdade. Elas olhavam assim a viagem do Érico ao mundo como uma coisa, sei lá, ok, não quero, mas o tempo que o Érico passava com o filho, com a esposa, fazia o que queria, melhor. Elas queriam mandar mensagem, muitas delas queriam, a maioria delas, elas não queriam ganhar rios de dinheiro. Elas queriam, na maioria das vezes, viver da paixão delas ou ter uma espécie de liberdade financeira. Elas não aspiravam milhões, aquela coisa não. Elas aspiravam só ter um conforto financeiro. E aí o que aconteceu? Olha só, eu coloquei meu avatar lá, descobri. Como é que você descobre? Perguntando, lendo os comentários. À medida que você vai publicando muito material, esse é tema de um outro vídeo, você vai sacando isso. E aí eu descobri que o meu produto, as pessoas que queriam ele aspiravam a outra coisa. Apesar de ele poder ajudar o cara que quisesse viajar ao mundo, ou o cara que quisesse trabalhar de casa, aquela coisa toda, ou ter um impacto maior, o produto era o mesmo. É como se fosse um carro, dá para carregar, sei lá, X, dá para carregar Y, dá para ir para o trabalho, dá para fazer lazer, enfim, o carro é o mesmo. Mas eu comecei a focar a comunicação. E aí, à medida que eu fui focando a comunicação mais no que as pessoas queriam daquele meu produto, os meus resultados foram crescendo. Outro exemplo de avatar interativo foi do filme Hungry for Change e do filme Food Matters. Inclusive, o Food Matters eu tenho certeza que está no Netflix, inclusive bota depois no Netflix a galera lá, Food Matters. O lançamento do Food Matters e do Hungry for Change foi um avatar interativo também. Ele mudou. Na verdade, quando o cara, o James, né, e o Michael, conheci eles inclusive, foram lançar um filme, inclusive foi um lançamento usando a fórmula de lançamento, e um lançamento que gerou $1 milhão, $1 milhão em vendas. Inclusive até publiquei um vídeo de uma entrevista bem lá atrás, inclusive a gente pode botar o screenshot da entrevista para você, que eu entrevistei o Michael Made sobre o lançamento desse livro. Ele fala exatamente sobre isso. E o fato é o seguinte, a ideia dele no começo é que ele estava fazendo um filme sobre reeducação alimentar para as pessoas que estavam obesas e com doenças crônicas. A ideia dele é, vou fazer um filme para as pessoas que estão obesas e com doenças crônicas, para elas se reeducarem, né? Reeducar, refazer a alimentação, descobrir por que está tudo errado com a alimentação tradicional, aquela coisa toda. Então, o que aconteceu? Só que essas pessoas, não, à medida que ele foi fazendo o lançamento, ele foi descobrindo que esse não era o avatar que comprava o filme. Como assim? Não eram as pessoas que estavam obesas e com doenças crônicas? Não. Quem comprava o filme eram pessoas saudáveis. É mesmo, o filme falava de saúde e pessoas saudáveis compravam o filme, sim. E então a principal fonte de renda do avatar mudou, ele percebeu isso. E, mas por que as pessoas saudáveis compravam os filmes? O filme, né, que falava de como curar a doença. Porque elas eram saudáveis, mas queriam que os seus familiares se tornassem saudáveis. Então elas compravam os filmes e davam para a mãe, para a tia, para o marido, para eles verem que eles precisavam se reeducar, né, a alimentação deles. Olha que interessante. Então a fonte de renda não vinha das pessoas doentes, com doenças crônicas, e sim das pessoas saudáveis que compravam para as pessoas que estavam, enfim, precisando mais desse produto. E quando ele sacou isso, ele mudou o avatar e começou a vender o filme. Toda a comunicação de venda deles era para pessoas saudáveis. Tipo, cara, você tem certeza que você não tem alguém da sua família? Eu sei que talvez você não esteja sofrendo desse tipo de doença ou desse tipo de condição, mas você não tem alguém da sua família que você queira dar isso de presente. E só fazer essa pergunta, sabendo o tipo de avatar, isso muda o jogo completamente. Então, assim, avatar é uma coisa muito importante. Se algum dia alguma coisa der errado nas suas campanhas, as grandes chances são que avatar está no meio dessas coisas erradas, vale a pena revisitar. E agora tem uma pergunta que muita gente me faz. Quer saber uma coisa? Dá uma olhada nessa pergunta. Boa tarde, Érico. Eu tenho uma pergunta. Em algum vídeo você disse que a gente pode ter mais de uma página de captura, que deve ter mais de uma página de captura. Eu gostaria de saber se a gente pode ter
mais de um avatar também. Como vocês estão vendo, eu estou aqui na minha empresa, eu tenho uma casa de festa infantil, ou em São Paulo se chama muito buffet infantil. Então eu tenho essa dúvida. A gente pode ter mais de um avatar também? E a resposta é que sim, é possível ter vários avatares. Na maioria dos negócios tem vários avatares. Eu tenho escolho lidar com 6 avatares dentro da forma de lançamento. Eu não conheço alguém que não tenha muitos mais avatares. E, Érico, mas se eu tenho muitos mais avatares, como é que eu falo com eles ao mesmo tempo? E o fato é que você não fala com eles ao mesmo tempo. Você fala com um de cada vez. No seu primeiro lançamento, eu aconselho, se você não for um expert, se você já não está fluente no marketing digital, se você não está fluente nisso, se não for, sei lá, uma segunda natureza automático em você, escolhe um primeiro. Escolhe um e foca nele. Foi o que a WhatsApp fez. A WhatsApp escolheu focar no cara que, sei lá, era adulto e queria aprender inglês. Depois, a chance são que ela lançou uma outra linha de produtos para pessoa, sei lá, mais jovem, se não me engano, tá? Inclusive eu acredito que eles fizeram isso. Mas o fato é, faz um de cada vez, faz um bem feito, acerta um bem feito. A sua chance de acertar quando você está falando com um tipo de pessoa só é muito maior. E quando você está começando, você precisa acertar mais no começo. E à medida que você vai ficando bom nisso, à medida que você vai ficando fluente no marketing digital, fluente em resultado, você vai abrindo o seu leque para falar. Por exemplo, um tipo de avatar que até hoje eu não falei e eu costumo dizer que agora no próximo lançamento eu vou falar, são com agências de marketing digital. Nunca teve assim no meu plano falar com agências de marketing digital. Porque o cara da agência não é necessariamente um cara que está começando do zero, não é necessariamente um cara que está querendo vender mais, é um cara que quer vender seus serviços, quer fazer lançamento para outras pessoas. Eu nunca lidei com isso, então cada vez mais eu vou falando, diferenciando, e à medida que eu já sei falar, vamos dizer, com 5 avatares, eu abro o leque para o 6º avatar. Então é isso, essa é a sacada de hoje. As chances são que muita gente vai resistir a definir o avatar de começo. E as chances são que eles vão voltar a definir esse avatar quando alguma coisa der errado na sua campanha. Então, se alguma coisa der errado na sua campanha ou se o resultado não for tão bom quanto você esperava, volte e revise o avatar. E para terminar, eu costumo dizer que definição de avatar é uma arte. Não é uma ciência, nunca. É uma arte que sempre vai estar se evolvendo. Eu tenho anos aí no marketing digital, e como as coisas no marketing digital andam mais rápidas que no mundo real, isso deve ser, enfim, multiplicado por muito mais. E até hoje, eu ainda acho que eu não encontrei o avatar perfeito. É sempre um processo, como se fosse o esporte, é como se fosse a arte. Você sempre pode aprimorar aquele processo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio.